pessoas, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa mesa de bar. Eu começo o programa de hoje pedindo desculpas para vocês. Minha garganta não está muito boa, está um pouquinho inflamada, então pode acontecer durante a entrevista eu ter que dar uma pigarreada, dar uma engasgada. Então com isso eu conto com a compreensão de vocês se porventura algum desses imprevistos acontecer. E o tema do nosso encontro hoje é justamente economia. Sabemos que estamos chegando num momento eleitoral e sempre que há uma possibilidade de troca de presidente, a gente sabe que a economia dá as suas oscilações. Para conversar sobre o tema, nós trouxemos hoje o professor Luiz Alberto Neves, professor de Economia da Unidade, para conversar um pouquinho a respeito. Professor, seja bem-vindo à nossa mesa de bar. Boa noite. É um prazer estar aqui. Já tinha visto algumas imagens, algumas entrevistas, achei bastante interessante. Por isso me interessei em vir assim que fui convidado. Que bom. Professor, para a gente ficar um pouquinho mais à vontade aqui, o cardápio da Bowling House, o senhor escolher a sua bebidinha aí. Eu, como hoje estou um pouco gripado, eu vou ter que tomar alguma coisa que não tenha gelo, então eu vou tomar um... Como eu tenho que dirigir, dizem, se dirigir não beba. Se for dirigir não beba, esse é um recado que a gente deixa para todo mundo aqui. Então, vou te acompanhar. O que tu vai pedir? Eu, na verdade, eu vou tomar sem gelo, mas vou tomar um skin, para dar uma relaxadinha. Eu vou tomar um refrigerante. O senhor toma um refrigerante qualquer, então tá ótimo. Por favor, uma dosezinha de whisky para mim sem gelo, um Red, e uma Coca-Cola pro professor aqui também. Com gelo ou sem gelo, professor? Pode ser com gelo. Pode ser com gelo, beleza? Então tá ótimo. Professor, para a gente começar a conversar, nós estamos chegando, nós estamos em maio já, hoje já entramos no mês de maio. Gostaríamos de saber assim do senhor, como é que o senhor vê, o que pode acontecer de oscilações ou de surpresas na economia de hoje até a proximidade da eleição? Eu vejo assim, surpresas, se ocorrerem, não serão surpresas agradáveis, né? Certo. Nós estamos tendo aí a inflação subindo, se mantendo num patamar preocupante, né? A meta do governo é 6,5, né? Mas nós estamos ali batendo nesse 6,5. Ela terminou janeiro com 5,59, subiu para 5,68 em fevereiro, caiu um pouquinho, subiu novamente, caiu nada para 6,15, ou seja, estamos muito próximos da meta máxima do governo. Então, o que a gente vai ver é a oposição de alguma forma querendo desestabilizar o governo, buscando lá os pontos fracos. Obviamente que o calcanhar de Aquiles do governo nesse momento são os escândalos financeiros, principalmente os que envolvem a Petrobras. A Copa do Mundo, que vai ter um peso bastante significativo. Há uma apreensão por parte de todas as pessoas, de todos os segmentos, porque não se tem noção do que realmente vai ocorrer. Certo. Obrigado. Hoje não dá para dizer o que vai acontecer, é tudo muito imprevisível, né? Por exemplo, vai haver manifestações? Com certeza, com certeza. O problema é que as pessoas têm confundido manifestação com baderna, Violência. Né? Eu, por exemplo, assim, não vejo como representantes de nenhuma classe, de nenhum setor, os tais black blocs, né? Porque na verdade eles são baderneiros, querem quebrar tudo, né? Acho que há uma certa dificuldade da sociedade organizada em iniciar algum protesto, principalmente em função dessa questão aí, desse pessoal que sai, começa a quebrar tudo. Porque fica com receios até de serem agredidos nas ruas. Exato. E não querem se envolver numa baderna, né? Mas eu acho assim, que o governo está muito preocupado, imaginou que a Copa seria algo para dar um up, né, na campanha da Dilma, mas acho que foi um tiro no pé, principalmente em função da revolta do povo, com os gastos, né? E eu vejo assim que outras situações também estão, de certa forma, prejudicando o governo. Algumas intervenções que não deveriam acontecer, né? Manipulação de dados, por exemplo. Recentemente nós tivemos uma revolta por parte dos diretores do IBGE, que tinham uma pesquisa para divulgar sobre emprego, que é uma pesquisa muito mais, a chamada PNAD ampliada. Ela iria pesquisar 3.500 municípios dos 5.000 municípios brasileiros, e isso ia mostrar uma taxa de desemprego em torno de 7%, muito acima daquilo que o governo deseja. Então houve
uma interferência, esses dados acabaram não sendo publicados. Houve uma interferência por parte da senadora Gleisi Hoffmann. E alguns deputados alegaram algum erro de metodologia, mas a gente sabe que não é isso. E o senhor chegou a isso não foi divulgado. Esses dados saíram aonde? O senhor chegou? Olha, saíram em vários jornais, né? Obviamente não na grande mídia, que a grande mídia a gente sabe que está comprometida, mas saíram em vários jornais, na revista Época inclusive, né? E gerou uma dúvida muito grande. Será que vamos começar a manipular os dados como se faz na Argentina, como se faz na Venezuela? O IBGE sempre foi uma instituição séria, acima de qualquer suspeita. A prova é que alguns diretores pediram exoneração. Outro problema que surgiu foi aquela célebre pesquisa divulgada pelo IPEA. Eu ia perguntar para o senhor se essa pesquisa já não foi uma manipulação de dados para desviar o foco, talvez, naquele momento se discutia muito aí na questão dos embargos infringentes do mensalão. Exato. Né? E surgiu essa pesquisa e o foco simplesmente desviou. Pode ter acontecido uma manipulação proposital? Eu acho, assim, praticamente impossível uma instituição como o IPEA cometer um erro tão infantil. Houve um erro, em vez de 60 era 20. É um erro de 40%, não há justificativa, né? Não há justificativa. Nem lendo o gráfico ao contrário para poder chegar num número desse, né? Acho que é algo perigoso se realmente isso se confirmar, essas manipulações. É muito complicado porque alguns países vizinhos nossos estão lá manipulando dados de inflação, etc. Então, inclusive, até escrevi algo a respeito, lamentando o fato, porque o IPEA é um instituto onde existem milhares de informações de interesse econômico e social. Várias vezes pesquisei o IPEA, alunos fazem as suas monografias, dissertações, teses de doutorado baseado em informações do IPEA. Então, se realmente isso começar aqui no Brasil, como eu falei em algo que eu escrevi, inclusive, e mandei para o jornal, isso já é um passo na direção do fim da democracia. Porque se as instituições não puderem mostrar dados que de alguma forma desagradam o governo, né? Então realmente nós estamos começando a sair de um sistema democrático, que é bastante perigoso. E vamos conversar justamente sobre o caso da Petrobras no próximo bloco. Não sai daí. O Bob trouxe uma novidade para você ficar bem informado e fazer negócios. Jornal Diário do Alto Vale. Que amigão! O Bob quer seu dono bem informado. Por isso está trazendo uma oportunidade de você ser assinante Diário do Alto Vale. Receba todos os dias o mais completo e comprometido com a informação e com você. Assine já 0800 642 1717. Estamos de volta com o nosso programa Na Mesa do Bar, gravado diretamente das dependências da Bowling House, a melhor opção de lazer e entretenimento do Alto Vale do Itajaí. São 6 pistas de boliche, mesas de sinuca, air hockey, brinquedos para as crianças, um delicioso chopp da Eisenbahn e petiscos deliciosos. De terça a domingo, sempre às 18 horas, sua diversão está aqui. Venha conferir. De volta então com o nosso Na Mesa do Bar. Professor, o senhor citou no nosso primeiro bloco ali a respeito da questão da Petrobras. O que realmente aconteceu nisso, né? Como é que sucedeu essa compra da refinaria em Passarinho, se é que o senhor tem alguma informação que talvez a gente não saiba a respeito disso? E como é que pode uma refinaria que custava, acho que 43 milhões, alguma coisa assim, ser comprada por mais de 1 bilhão de reais ou de dólares, né? Como é que se dá essa diferença e o que realmente aconteceu nesse caso? Explicação não tem, né? O que a gente pode entender por tudo que lemos, né, e tenho lido bastante a respeito, são interesses de terceiros. Né? Infelizmente,
o que vem acontecendo com a Petrobras é que ela está sendo muito mal gerida, não apenas uma questão de incompetência, mas também de falta de honestidade. O fato por si só se explica. Uma refinaria que custava 43 milhões de dólares, depois é comprada por 1 bilhão e 200, nada pode explicar isso, né? Então, a Petrobras nos últimos anos, ela vem perdendo credibilidade, o índice de endividamento da Petrobras, ela está muito alto. A dívida da empresa subiu de 50% até 2013, em 2013, de 147 bilhões de reais, desculpa. A dívida dela subiu para 221 bilhões. Quase dobrou. Então, isso é muito preocupante, né? O valor das ações da Petrobras vem despencando. A ação da Petrobras, que valia R$30 em 2009, elas chegaram a ser vendidas a R$13 em 2013, né? A empresa perdeu o valor de mercado, preço da marca, 80 bilhões entre 2010 e 2013, 80 bilhões de dólares. Ou seja, ela valia 199 bilhões de dólares e ela está com o preço agora de 119 bilhões de dólares. Isso fez com que ela caísse de a segunda maior empresa na área de petróleo na América para a quarta. Ela já foi ultrapassada até por uma empresa da Colômbia. Nossa Senhora. Uma economia bem mais inferior à nossa. Então é muito preocupante. Essa situação é tão absurda que o que a gente tem percebido, que a gente vai falar posteriormente sobre a Copa, mas essa perda de valor de mercado da Petrobras, de 80 bilhões de dólares, isso significa 177 bilhões de reais. Isso dá 19 vezes os gastos que o país está tendo com a construção na Copa do Mundo. Estádios. Os estádios o gasto com os estádios está em torno de 9 bilhões. E isso significa 19 vezes esses 9 bilhões. Então, a gente vê que as informações, às vezes, não são repassadas como deveriam ser. Isso é muito mais grave do que todo o gasto que está tendo com a Copa. A gente já foi às ruas para reclamar por causa do custo da Copa. Então, quer dizer, a Petrobras conseguiu perder nesse péssimo 19 vezes aquilo que nós fomos às ruas reclamar. Exatamente. Então, a preocupação é a seguinte: será que realmente não se está focando muito na Copa? Né? Porque, de alguma forma, nós temos que admitir que, embora esse gasto tenha sido exagerado, ele excedeu em 66% que foi orçado, mas, de alguma forma, isso gerou muito emprego, né? As obras, o entorno, as pessoas que vão vender, os ambulantes. Então, gerou um número significativo de empregos. Óbvio que não poderia ter sido gasto tanto quanto foi gasto, né? Mas eu digo que a questão da Petrobras é mais preocupante porque eu penso assim, as pessoas estão ameaçando de sair na rua para dizer não vai haver Copa. Mas eu acho que o correto, olhando os números, que deveriam sair na rua para dizer não vai haver reeleição. Não vai haver reeleição. Né? Eu acho que isso é muito mais grave, né? Então eu vejo assim, a situação da Petrobras é só um fio de toda essa meada, né? Porque caiu, isso apareceu, né? Um negócio foi tão mal feito que não tinha como esconder. Havia um negócio a ser feito também na Argentina e porque as informações vazaram, ele acabou não ocorrendo. Estava sendo vendido lá uma participação da Petrobras para um grupo lá que eram amigos dos Kirchner por um valor subfaturado. Então, como essas informações vazaram, aí a coisa acabou não acontecendo. Então, isso aqui é preocupante. As coisas estão sendo feitas por baixo dos panos, com a intenção de que a grande massa não saiba o que realmente está acontecendo. E a gente sabe que a grande massa não sabe o que está acontecendo. Agora nós vimos recentemente, essa semana saiu uma nova mensagem publicitária da Petrobras, mostrando como uma empresa pujante, perfeita, né?
que ela sempre foi. O que está ocorrendo com ela é que ela está sendo muito mal gerida. Eu costumo dizer, às vezes, até brincando, que ela foi privatizada. Porque ela já não presta mais serviços para a nação. Hoje tem lá um grupo de políticos do PMDB, do PT e do PP que decidem os destinos da Petrobras. Então, ela poderia se dizer que ela foi privatizada por um grupo de políticos e que estão fazendo com a Petrobras um trabalho terrível, que estão destruindo a imagem dela como empresa e destruindo financeiramente também. Complicado. E quando o senhor falou ali a respeito, voltando um pouquinho a falar, já começando a falar um pouquinho de Copa, coisa que nós vamos falar também no próximo bloco, esse dinheiro que está sendo investido na Copa, ele está sendo investido através de financiamentos do BNDES. Existe alguma perspectiva realmente concreta de que esse dinheiro vai retornar aos cofres públicos, ou ele está indo e a gente pode esquecer que ele vai voltar? Tenho dúvidas que esse dinheiro vai voltar. Isso tudo está muito obscuro, né? Porque inicialmente se falou que não haveria dinheiro público. E agora a gente está vendo que quase tudo está sendo feito por dinheiro público. E o problema? Superfaturamento, né? O que se gastou com os estádios da Copa no Brasil é mais do que somados do que se gastou na Alemanha na última Copa e na anterior na África do Sul, África do Sul em 2010 e na Alemanha em 2006. É mais do que se gastou, gastou-se mais aqui do que as duas somadas. E os alemães construíram estádios, acredito que bem melhores que os nossos, né? Exatamente. Então, o que preocupa é esse superfaturamento, é esses financiamentos que a gente não sabe se realmente serão quitados, né? E o contraste que fica, né? O que a gente vê? Você diante de um estádio desse ou dentro desse estádio, você se sente na Alemanha, né? Aí você sai, dá 2 passos para a direita ou 2 passos para a esquerda, você está novamente na África. Lado, encontra exatamente, né? Então, o senhor exemplificou muito bem esse contraste, né? Sai de uma Copa para outra, sai da Copa de 2006 para a Copa de 2010, na Copa de 2014. Exatamente. E isso que tem revoltado o povo, né? Porque as pessoas estão vendo aquelas instalações luxuosas, o que não acontece com escolas, com hospitais, né? Com a própria segurança, que a gente vê que a própria polícia, né? Não tem equipamentos tão sofisticados quanto tem os bandidos. Então isso vai gerar uma revolta. Acredito que o povo vai sair na rua, mas acho que isso é pouco. Os nossos problemas não estão só aí. Existem problemas muito mais graves e que é uma certa dificuldade dessas informações serem levadas às pessoas com menos instrução e que em sua maioria só assistem jornal televisivo e que de certa forma está mais preocupado com os recursos milionários, né, da publicidade do governo. Então é muito complicado. Então tá bom. Precisamos não só de saúde e educação padrão FIFO, precisamos também de um povo padrão FIFO poder exigir isso, né? Exato. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O Bob trouxe uma novidade para você fazer negócios. Classificados diário do Alto Vale. Quer vender, comprar ou alugar? O Bob anuncia. Que amigão! Empregos, veículos, imóveis, informática, telefonia e móveis. Anuncie no jornal que veicula em 28 cidades do Alto Vale. Ligue e faça negócios. 47 3525 1717. Jornal Diário do Alto Vale. Comprometido com o leitor e com o anunciante. De volta então com o nosso último bloco Na Mesa do Bar. Professor, então, dando um panorama geral, assim, quais são as expectativas do senhor para o futuro da nossa economia pós-eleições, seja elas com reeleição da Dilma, seja elas com a eleição de uma possível oposição? Olha, eu vejo assim, que o Brasil vai ser até as eleições e depois as coisas vão ter que mudar radicalmente, né? Para o bem ou para o mal? Para o bem e para o mal. Eu acho que vai ser para o mal dos brasileiros, porque o governo está segurando tudo, né? Não permitiu que se aumentasse a tarifa de energia elétrica, tem segurado o preço da gasolina. Claro que nós, enquanto consumidores, achamos bom, né? Nesse caso, mas esse também é um fato que tem gerado problemas para a Petrobras.
Então tudo isso está se segurando em função das eleições. Passou as eleições, eleja-se quem se eleger, as coisas vão ter que mudar. Tudo isso vai ter que estourar no bolso. O cinto vai ter que apertar, o combustível vai aumentar, e uma série de coisas que está se segurando, conta de luz, conta de água, tudo vai aumentar. Então é muito preocupante essa situação. Percebe-se que está se governando apenas pensando na reeleição, ou seja, vou segurar ao máximo, vou tentar agradar ao máximo para ver se eu consigo me eleger. Ontem a presidente anunciou um aumento no Bolsa Família de 10%. Dia 30, né? De 10%. 31. Em compensação, para o reajuste da tabela do imposto de renda foi só de 4,5%. Tabela que está aí desde quando o Lula assumiu o governo, que ela não está reajustada. 2002. Que não está reajustada. Isso é um absurdo. As pessoas estão pagando imposto de renda que não deveriam estar pagando. Acredito sim que quem ganha menos de 4 mil reais por mês não deveria estar pagando imposto de renda, né? Então, a classe média, a classe trabalhadora está sendo penalizada, né? A preocupação é a inflação, né? Os preços têm subido, o governo tem relaxado em relação a isso. O que pode ocorrer é ele perder o controle dessa inflação, e nós, obviamente, não gostaríamos de voltar àquela situação em que vivíamos lá nos anos 80, início dos anos 90, né? A inflação sem controle, quem perde com a inflação é sempre o trabalhador, sempre as pessoas que têm rendimento fixo. Então, isso tudo é preocupação para 2015. Não se sabe o que vai acontecer. Se a oposição vencer, também vai ter que tomar algumas medidas para corrigir o que vem sendo feito nos últimos anos. Então, eu imagino que nós vamos passar por bastante dificuldade em 2015, seja quem for o eleito para presidente, seja a oposição ou seja a Dilma. Vamos ter muitas dificuldades. Professor, não querendo fazer um comparativo, mas comparando, a situação que nós tínhamos da Petrobras anterior aos governos Lula e Dilma era assim tão negativa como se tem divulgado pela internet? Porque nós temos visto muitos comparativos, né, dizendo que a Petrobras, depois dos governos Lula e Dilma, ela realmente deu um salto, e digamos assim, essa diminuição do seu valor de mercado, ela aconteceu, mas ainda assim ela continua sendo uma empresa maior do que ela era naquela época. Isso realmente é verdade ou é mais um dado maquiado? Eu não vejo por esse ângulo, porque uma empresa como a Petrobras, e assim como... Podemos fazer um paralelo. A Vale do Rio Doce, a partir do momento que foi privatizada, ela se transformou num gigante mundial. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que enquanto era uma empresa estatal, ela dava prejuízo. É outra gigante mundial, né? Óbvio que todas as empresas ao longo desse período foram crescendo. A Petrobras, como uma empresa que produz um produto de necessidade, de extrema necessidade, combustível, né? Era óbvio que ao longo dos anos ela tivesse um crescimento. E se o presidente não fosse o Lula e nem fosse a Dilma, ela teria crescido da mesma forma. Crescendo da mesma forma. Não é uma questão político-partidária, né? Então não dá para dizer que ela perdeu o valor, mas voltou ao valor que tinha anteriormente, antes do nosso governo. Isso é uma desculpa das mais esfarrapadas que se possa dar, né? Porque ela cresceu, assim como muitas outras empresas cresceram, até algumas que nós conhecemos na nossa região, né? Cresceu em função do crescimento da economia, da globalização, né? Por exemplo, da abertura de mercado da China, da Índia se inserir no mercado mundial como um grande consumidor. Então, tudo isso fez com que o país que produz commodities acabasse tendo um crescimento forte na economia. E isso não tem nada a ver com o partido A, B ou C. Isso são consequências do crescimento da economia mundial. Né? Essa é uma desculpa que, infelizmente, não corre. Fato é que nós estamos passando por dificuldades econômicas, né? Muitas delas geradas pelo inchaço da máquina pública nos últimos governos Lula e Dilma, né? E isso acaba valendo também para as áreas estaduais também, né? O inchaço da máquina pública também aconteceu em alguns estados, né? Isso também acaba gerando custos, certo?
Os governos, de modo geral, não têm economizado, né? Tem gasto além daquilo que recebem, apesar de termos uma lei de responsabilidade fiscal que deveria ser respeitada, né? Exatamente. Mas, assim, eu vejo assim, o problema do governo atual é que ele acredita, por uma questão ideológica, que o Estado tem que ser uma mãe, tem que abraçar tudo, tem que ser o promotor do desenvolvimento. Mas um país como o nosso, com tantas dificuldades, né, nós não geramos ainda a riqueza necessária para investimento. Então, em qualquer país do mundo, quando o Estado não tem recursos para investir, ele faz parceria com a iniciativa privada. As famosas PPPs. Né? Exato. A própria China está fazendo isso. Né? O que nós estamos vendo é que, por uma questão ideológica, o nosso Estado ele não quer privatizar. Mas, recentemente, nós vimos que ele acabou privatizando. Né? Privatizou o Campo de Líbano, privatizou portos, aeroportos, porque havia uma necessidade urgente, a Copa estava aí e precisava fazer isso. Eles viram que não iam dar conta. Não tinha como. O governo não teria recurso. A Petrobras, por exemplo, ela precisaria, num período curto de tempo, fazer investimentos da ordem de 80 bilhões de dólares para poder extrair o petróleo do pré-sal. Aquilo que ela perdeu em valor de mercado que ela perdeu, ela teria que investir. Então, veja, além de perder esse valor, significa que ela não vai ter dinheiro para investir. Então, por isso que, de certa forma, a gente não tem mais ouvido falar em pré-sal, né? Que há pouco tempo atrás a gente viu até uma guerra aí pelos royalties, né? Pelos royalties que ainda não, que a gente não sabe ainda se virão, né? Então, essa é uma questão muito ideológica. O Estado assim, meio socialista, o Brasil tem olhado o que se faz na Venezuela, tem olhado o que se faz na Argentina, quando na verdade deveria olhar o que se faz no Chile, o que está fazendo Colômbia, o que está fazendo Peru. Né? Não precisaríamos sair da América do Sul para encontrar exemplos. Claro que os exemplos da Europa e até da América do Norte também seriam interessantes. Mas esses países aí do Pacífico, Peru, Colômbia, Chile e México, criaram um acordo de livre comércio que, juntos esses países, ele fica do tamanho do Brasil, da economia brasileira. Né? Então, esse acordo de livre comércio, ele já está fazendo acordos com a Europa, com os Estados Unidos, ele está, assim, avançando numa seara que o Mercosul não o faz. Não o faz por uma questão ideológica. As coisas já não andavam muito bem em função do pensamento argentino, agora com a Venezuela, então não vai sair pior ainda, né? Vai piorar. Então, esse é um dos nossos grandes problemas, né? Nós olhamos para a Venezuela, achamos maravilhoso, e ainda por cima estamos agora fazendo altos investimentos nos países latino-americanos. Sim, Nicarágua, Argentina, Venezuela. Com recursos do BNDES, ou seja, estamos construindo portos, em Cuba, na Nicarágua e agora no Uruguai. Né? Enquanto não temos rodovia, né? Os nossos portos estão sucateados, né? Exato. Aqui mesmo em Navegantes, aqui próximo da gente, a gente vê só o acesso ao Porto de Navegantes já é um caos. Pois é. Então, nós temos essa necessidade de altos investimentos em infraestrutura e não entendemos como que estamos investindo na infraestrutura para Cuba, para Nicarágua, para o Uruguai, e as nossas rodovias estão aí esburacadas, né? A BR-470 era para estar pronta em 2010, nós estamos em 2014 e ela ainda não iniciou. Né? Então é difícil entender esse pensamento, esse modo de gerir o país. Então torço para que esse ciclo esteja se encerrando, porque estou muito pessimista em relação a tudo que vem acontecendo no Brasil e temo que daqui a pouco comecemos aqui também a fazer mudanças, tentar fazer mudanças na Constituição para que tenha reeleições e mais reeleições e nos transformemos aí numa republiqueta socialista como está querendo se transformar. Bolivariana, como eles gostam de falar. Como está querendo se transformar a Venezuela. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. Bom, sem querer tomar partida, eu gostaria de propor um brinde para que isso realmente não aconteça. Não ocorra. Né? Não ocorra. Quero agradecer a presença do professor Luiz Alberto Neves aqui hoje conversando com a gente. Acho que fica a critério de vocês agora saberem qual a melhor decisão tomar quando chegar perto das eleições, né, professor? Exatamente. E
tem que se tomar decisão. O que não se pode é dizer não vou votar em branco, porque se você não está satisfeito, mostre sua insatisfação. Manifeste. Porque em alguém a gente tem que acreditar. Se nós não acreditarmos em ninguém, aí então vai ser um caos total. Aí sim vai ser o caos. Vai piorar. Se os bons não fizerem nada, os maus seguem tomando conta e aí continuar, a coisa complica. Obrigado pela presença e até o próximo programa. Obrigado.